Já joguei bola, vôlei, já fiquei onda no mar. Na vida eu caí, mas aprendi a levantar. Trabalhei demais, nunca foi sorte, não, não. Eu venci na raça, sigo nessa missão. Porque preguiça que não tem vez. É a superação que a gente quer de vez. História que inspira, que faz acreditar que todo problema dá pra superar. Entrevista, artista, cantor e campeão. Gente simples, gente grande, lição de coração. Traz exemplo forte pra quem quer melhorar. Basta ouvir com calma e deixar de transformar. Porque preguiça aqui... Esquece, meu garoto! O podcast Porque Preguiça de hoje está aqui com um convidado especial, Valdemar Lemos. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Porque Preguiça. A casa é sua. Obrigado aí pelo carinho. Tá bom, muito agradecido pelo convite e espero agradar o preguiça de qualquer forma. Os preguiçistas estão tudo curiosos aí, querendo ouvir um pouco das suas histórias aí, que não é poucas não, são muitas na verdade, né, isso, Valdemar? Isso mesmo. Então vamos lá, galera do canal Porque Preguiça. Então hoje vamos ter esse bate-papo aqui gostoso. Espero que vocês gostem, dá um like aí pros amigos, compartilha, que a história desse cara aqui é de sucesso. Valdemar, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Porque Preguiça. E os preguiçistas estão querendo saber um pouco da sua história. Valdemar, você é carioca? Sim, sou carioca. Nascido aonde? Sou nascido... Eu falo que eu sou nascido e criado em Realengo, né? Realengo? Realengo, nascido e criado. Realengo é Sulacap ali, bairro... Realengo tem muita história, né? Realengo é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Centro da cidade do Rio de Janeiro? Centro da cidade do Rio de Janeiro. Seria a parada real de Dom Pedro. Na época lá da nossa grande história, Dom Pedro parava lá para se abastecer e fazer um pernoite e tal. Então eu tenho esse bairro espetacular. Nossa, né? Próximo de Padre Miguel, né? Depois o estádio de Moça Bonita, que é Guilherme da Silveira, e aí Bangu, tudo ali. Magalhães, Vila, Deodoro. Que história interessante. Poucos cariocas sabem disso, né? Não, tem muita história assim, porque a gente criou, eu e amigos do bairro, meu irmão Serginho, nós criamos um projeto em Realengo, onde a gente usava as escolas, né? E um campo famoso, que é o Campo do Periquito, lá em Realengo. Campo do Periquito, já ouvi onde falar. Apareceram vários jogadores, né? Inclusive o Serginho, meu irmão, que foi o único jogador profissional da família. E aí a gente criou um projeto lá que a gente tinha as histórias do bairro, né? Que seria a natureza também do bairro, e tudo através do esporte. A gente colocava para as crianças, usava as escolas. Era um projeto muito interessante, inclusive foi quando começou o Campo do Periquito e se fortaleceu ali, né? Muito conhecido, e com a grande festa do Campo do Periquito, onde nessa festa, 4 finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo, a gente conseguia reunir ali em torno de 10 mil pessoas. Que legal, que bacana, hein, cara? Que história interessante. Ô, Demar, me diz uma coisa. Você é irmão de... Sou irmão do Oswaldo e do Serginho. Sérgio, você é o caçula? Não, eu sou o do meio. Do meio. Nós tivemos uma irmã que faleceu em 2012. Pai e mãe? O seu Oswaldo e Dona Santinha. Que beleza. Esses aí são... Os guerreiros. São. Esses aí é que são os nossos expoentes, né? Foi eles que começaram tudo na nossa família, que é uma família que foi muito legal, muito bem cuidada, sempre dentro do esporte, do lazer do bairro e por aí. E de estudos também. Que legal, Isso aí eu sou a prova viva disso, que eu convivo um pouco do seu lado, né? Perante os amigos, e vejo pela educação que vocês têm, você e seus irmãos. Muito legal isso aí. Agradeço, até dou os parabéns aos seus pais. Valdemar, me diz uma coisa, os preguicinhas querem saber como é que foi sua infância, então, em Realengo, Sulacap ali, esse bairro que você tem como centro da cidade, que você tem uma lembrança muito boa, né? Gostosa. Como é que foi essa tua infância? Eu até agora mesmo, a 2016, eu voltei com um trabalho, com um projeto de voluntários, né? Sem fim qualquer lucrativos e com pessoas ajudando, pessoas amigas de lá do GEBAM mesmo, me ajudavam muito, né? Então a gente pegou e voltou com esse trabalho do bairro,
né? Mas a gente começou porque o meu pai era um cara que incentivava muito a gente ao esporte, a estar jogando futebol, ele fazia uma domingueira lá na porta da casa da gente, que a gente passava um rio na nossa frente, né? E ali ele fazia também uma domingueirazinha com a gente, de competições, estimulando a todo mundo do bairro a várias situações, né? Aí tinha corrida de bicicleta, tinha corrida de curta, corrida longa em volta do rio, né? E ali foi que começou a gente a começar a aparecer para o esporte. O esporte. Descobrir o esporte na veia de vocês. Foi ali que a gente fazia sem querer uma coisa, eu corria em velocidade ali, junto com os colegas, e eu durante a semana a gente ficava postando corrida, que era uma das atividades da gente de rua, né? Que a gente estudava, fazia o trabalho de casa, às vezes enganava, né? Corria para a rua, mas uma das atividades que eu adorava era postar corrida. E ali, sem querer, um dos aspectos, um dos detalhes muito importantes para a corrida de velocidade, que é você correr na ponta do pé, eu desenvolvia aquilo descalço. Nossa, e você foi descobrir isso? Natural, era tudo natural, eram atividades bem naturais, né? E tanto é que aí eu já jogando futebol na escola e tal, participando, era o mais novo da seleção, né, da escola. Eu tinha acabado de fazer 14 anos e o professor Mandino, que é um professor muito conhecido de atletismo, até hoje ele tem muito trabalho com atletismo, com crianças e tal. Aí ele me viu num pique, aí tu vê o que é o professor na realidade, né? Como eram os professores. Ele me viu correndo. Como eram respeitados, né? Pois, e também. Ele me viu num pique, ele falou, tu vai trabalhar comigo, tu vai fazer parte da equipe de atletismo. Eu falei, não vou mesmo, meu negócio é futebol, pô. Você já tinha um futebol como uma... Aí ele, tu vai sim. Um caminho para você seguir. Aí tu vai sim, tu vai ver o que eu vou fazer. No dia seguinte estava meu pai, minha mãe na escola, junto com o diretor, que o diretor era um camarada que incentivava toda a escola em várias competições dentro do Rio de Janeiro. Então ele, com a minha mãe na frente, ela falou, quero ver tu falar não agora. E o pau quebrava. O sarrafo era diferente, né, gente? Aí eu tive que aceitar, passamos a treinar, a gente corria de conga, né? Conga. Nós treinávamos no ESA lá em Realengo. Rapaz, uma coisa espetacular na vida que aconteceu, eu fui campeão estudantil carioca na minha categoria, que era até 15 anos, né? Eu ainda tinha 14 anos, e ali fui campeão carioca da minha categoria, só que toda a equipe da gente foi a primeira equipe campeã da escola. Isso, né? No Carioca. No Carioca jogando futebol. Estudantil de atletismo. Futebol. De atletismo. No atletismo. De atletismo. De conga. Não, mas só que o professor, ele chegou uma época que ele era militar e ele conseguiu sapatilhas dentro do ESE pra gente. Entendi. Só que a gente já competia, tipo fazer um trabalho coletivo com outras escolas, com o colégio militar e tal, mas a gente chegava bem, ou ganhava dos caras ou chegava perto. Né? Bem próximo. Aí quando ele botou a sapatilha na gente, aí estourou, ficou mais fácil. Eu fui campeão carioca de 75 metros, fui campeão no revezamento. E se não fosse meus problemas de ciático, eu também conseguiria no triplo e no salto em distância. Cara, Tenho certeza que conseguiria, mas eu morria de dor, não aguentava muito, porque a gente treinava muito. E você sabe que todo mundo pensa que você jogou futebol, né? Joguei também. Depois, mas eu já estava... Foi o atletismo. A primeira competição que eu ganhei no nível, assim... Uma competição, não era nível máximo, né? Sim. Alto nível, como se fala hoje, mas... Só que dentro da minha escola, a escola foi 10 vezes campeão carioca. E o estudo sempre 10 anos seguidos ela foi campeã, que esse diretor incentivava muito a todos. Pô, que legal. Nós tivemos jogadores dentro da escola, Serginho mesmo, foi jogador de futebol. Seu irmão jogou, né? Ari, que você conhece, de Bispo. Tinha o Luiz Augusto, foi um jogador que fez um gol numa decisão
de Vasco e Flamengo, eu acho. Fez o último pênalti, foi ele que bateu. Tinha Mário Jorge, tinha o Só fera, Zezinho, hein? tinha o Marinho, que era um quarto zagueiro, jogava com o Abel no Fluminense, até juniores. Então tinha muita gente Nossa. fera. Só que os mais velhos foram os medalhistas olímpicos sul-americanos. Eram os caras que foram para a Olimpíada e tudo. Era um time muito forte. Nós tínhamos o Nelsinho. Nelsinho, eu esqueço o nome dele, o segundo nome. Ele foi campeão de velocidade sul-americano. Mas o Nelson Pimentel, que era acima dele, desistiu de continuar. Preferiu namorar e casar e tal. Na corrida de fundo, nós tínhamos o Adalto, que era uma fera, né? Mas aí o Gilberto, Nossa. que era o segundo, Gilberto Silveira, foi seu medalhista olímpico Que isso? sul-americano. E por aí afora, era uma Nossa. equipe ótima, cara. E era coisa assim que a gente fazia tudo de brincadeira. De brincadeira, O treinamento, sem compromisso, né? treinamento às vezes com a gente, com o professor, tinha o treinamento dele e tal, mas a gente fazia sempre competição e apostava. Esse camarada, Nelson Rocha, o Nelsinho, Nelson Pimentel, Nelsinho Rocha, era o segundo, né? A gente amarrava a linha um no outro de pipa, caía muita pipa no ASE e tal, e o professor deixava a gente fazer as brincadeiras, as competições, né? Então a gente amarrava a linha nos caras e ia apostando. Que isso? Que a gente saía na frente deles, eles iam passar a gente e arrebentar a linha. Mas só que a gente, ó, com o treino entrando e tal, a gente às vezes equilibrava, não arrebentava a linha, mas eram várias brincadeiras e a gente Criada por brincando, vocês mesmo. nós mesmos ali. Nossa. Tinha o treinamento do professor, Que infância, hein? mas tinha aposta. Era Antigamente- muito legal. Tinha antigamente muita. a gente tinha infância, né? Muito, pô. Era jogar bola 4 horas por dia na rua. 4 horas por dia, é verdade. Tinha que jogar. Às vezes ainda virava a noite, chegava a noite, a gente ainda jogava mais bola também. E Que bacana. é assim, foi assim E é que a gente verdade viveu. mesmo. E o Épocas Serginho, boas, né? o Serginho, meu irmão, foi campeão carioca de handball antes de ser jogador de futebol. O Oswaldo foi campeão no futebol com o Dalto Santos. O treinador dele era o Parreira, na época, o professor Parreira da escola, né? Professor Parreira. No Dalto Santos. E era assim, cara. O Sérgio chegou a jogar no qual clube Serginho, que ele jogou? Serginho jogou Fluminense. Fluminense. Aí começou no Bom Sucesso, no juvenil, foi pro América, foi para a seleção carioca jogou com o Leandro, jogou com Leandro, Osvaldo, Luiz Cláudio, era um zagueiro também, era uma porção de jogador aí, tudo bom aí, tudo. Muito bom. E o Sérgio jogou Serginho bem. Um abraço, jogou. Sérgio, para você aí. O canal Porque Serginho. Preguiça tá mandando um grande abraço no seu coração maravilhoso. Foi o único aí. que jogou profissionalmente, né? Eu fui até juvenil, fui campeão em 71. Nós temos um amigo, né, em comum, que é o... Você falou o nome dele agora? O Ari, não. Ari, Não, a gente que falou entrevista, até. você fez O o Ernesto trabalho. Paulo. Ernesto Paulo. Professor Ernesto. Ernesto não lembra de mim, mas eu tenho certeza que ele fez parte do time do Botafogo. Ele jogou escolinha contra mim, infantil e também juvenil, só que juvenil era reserva, né? Eu era da reserva de única, eu subi muito novinho. Mas eu joguei contra ele, o time dele era espetacular no Botafogo, né? Eu tenho esses caras tudo na cabeça, Que legal. entendeu? Valdemar, vamos aqui. Os preguicinhas estão curiosos, querendo saber o teu primeiro emprego No futebol? da vida. Na Como vida, pessoa ali, então, teu o que que primeiro emprego. aconteceu? E até o que acontece lá agora no bairro, os rapazes já com 15 anos, às vezes eles terminam o primeiro grau, né? E aí eles falam, pô, eu acabei. Eu falei, tu acabou o quê, cara? A gente leva uma vida inteira, né? Até hoje eu estudo, leio, penso, né? Tento me ajudar, me ocupar de alguma forma, né? Mas eles falam, acabei, e não querem fazer mais nada. Aí eu arrumei com um amigo o espaço para os meninos entrarem na FAETEC, e eles não querem, né? E por aí afora. Também termina lá,
ensino médio, né? Não Ensino sei, médio. não lembro como é que eles falam mais, né? Terceiro ano. Como é que denomina? Terminou essa parte também, garotos com 17 anos. O nosso projeto lá ia de 4 anos até 15, 16, 17 anos. Eu, não, terminei. Eu falei, mas não terminou nada, cara. E termina do jeito que termina hoje em dia, né? Na verdade, só está Mas começando. eu fui moleque de rua em Realengo, eu fiz tudo que eles fizeram, né? Tive que capinar muito para chegar, Pagar um para dinheirinho, ter um alguma trocado, coisa, pois é. para chupar um picolé. E aí o projeto, a gente vislumbrava isso, era um projeto que a gente pensava em fazer uma escola paralela agora, né? De 16 para cá, 2016 para cá. Uma escola paralela, porque a minha ideia é que a ferramenta futebol, ela seria capaz de ocupar e ajudar as crianças também como reforço da escola, porque se você pensar, você pode estudar português, você pode estudar matemática, você pode estudar geografia, tudo usando futebol. Tudo isso aí, todo lugar que eu vou, eu falo. Eu acho até que já deve ter gente usando isso aí, mesmo em escolas. Entendeu? E eu tentei esse ano ainda usar alguns rapazes, jogadores que eu ajudei a formar, né? Mas não tive sucesso. Eles não me deram espaço, não teve prosseguimento. Mas tudo bem, vamos embora. Mas aí, conforme você pediu e falou, eu parei o futebol, né? Porque eu realmente pensava em coisas e eu achei que o futebol não ia me levar onde eu queria, e eu falei, eu já estudava, ficava na concentração estudando. Em 71 nós fomos campeão juvenil, o Vasco foi campeão juvenil. Na escolinha, escreva isso aí, anota bem. Na escolinha e no infantil fui capitão do Roberto Dinamite, tá? Que isso? Fui. Que prazer, né? Coisa que não sabem. Legal, aí, na época, a escolinha, Ernesto Paulo jogava no Botafogo. O time do Botafogo era espetacular, mas era cada negão que não era mole, não. Eu lembro bem era China, era Ernesto Paulo, tinha Corcel, tinha Galdino, tinha um irmão Ferretti, tinha um Ferretti, jogador... o que... Tuca, Ferretti não? É o Tuca. O que tu tá no México. É, do México. Do México. Esse o Ferretão, mesmo. Que é o Vitor. E tinha o Luizinho, que era o 10 deles, do Botafogo. Esse jogador era espetacular. Ele, na época, para mim, era o cara, que o Zico estava vindo. O Zico estava chegando mais. Né? E jogamos contra o Zico, escolinha, infantil, tudo. Só que quando foi no juvenil mesmo, que nós fomos campeões, eu fiquei de fora. E aí, jogava Roberto, jogava Gaúcho, jogava Mazzaropi, entendeu? Pô, só era essa mesmo, turma aí. Mas aí eu peguei e parei. Foi até chateou muito meu pai, porque aí você vê a insistência para a gente se superar, né? Eu fui 14 vezes no portão do Vasco para treinar. Até que um dia... Para fazer teste? Fazer a experiência. Pô, então você passou o Cafu, né? O Cafu foi dispensado... Não, eu fui 14 vezes lá, no portão do Vasco, com o meu pai. Que eu era vascaíno e falava... Eu só queria jogar... Eu falei, com 14 para 15 anos eu vou procurar o futebol. Então foi até um paralelo, né? Do atletismo e tal. E a minha experiência eu fiz com o time de aspirantes do Vasco. Foi o time que foi campeão em 69, foi quando eu entrei no Vasco. Nossa, e aí eu comecei a jogar, né? E 71 tinha coisas muito legais que aconteciam, né? Que tu jogou um pouquinho de bola comigo, e eu gosto muito de dar bico na bola, né? As pessoas reclamam muito. E a gente fazia... Dar bico e jogar de tênis normal. Jogar de sola alta. Sola alta. Por causa das dores de joelho e os esporões, né? Então, em treinamento, a gente no dia seguinte treinava contra o profissional, que nós fazíamos a preliminar. Então, quem não jogava, quem era reserva e tal, jogava contra o time do profissional. Né? Então, tinha um profissional, muito jogador assim de nome. E o Paulo Amaral, a primeira vez que a gente treinou, Paulo Amaral era o treinador do Vasco. Eu dava passe de 30 metros assim de bico e tal. Até uma hora que ele parou o treino. Primeira vez eu me lembro, estava Joel Santana treinando, estava Vili,
tava Eberval, acho que tava Buglé, e eu molequinho dando bico na bola, passando bola de bico. Aí ele parou o treino e tal, pô, como é que vocês deixam aqueles... Ele dava esporro pra Corrigiu, né? caramba, ele era um sujeito forte a pampa e grosso. Aí ele parou e gritou com o time de profissionais lá, reuniu os caras, eu dava bico. Ele, pô, deixando um molequinho desse dar bico na bola, eu só dava bico mesmo. Por quê? Por quê? Porque eu vi o meu pai fazer um gol de bico no São Cristóvão. Até ficou gravado De ali longe. na cabeça. De longe. Até hoje mesmo. Ontem mesmo eu fiz um gol de bico. Esse é o Valdemar. Mas aí eu peguei e em 71 eu falei, não, agora só vou estudar. Eu já vivi estudando e tomei gosto pelo estudo. Passei para a escola técnica, fiz vários cursos de Senai e tal. Trem, não almoçava, e era pão. Não foi fácil, né? Não, A não infância foi, não foi fácil. Não foi mesmo. É igual de todo mundo. Não adianta. E não adianta você dizer assim que tinha tudo para dar errado. Não, tinha tudo para dar certo Tinha mesmo. tudo para dar Eu certo. tinha que correr atrás, meu pai incentivava. O dinheiro da passagem era curto, tinha que pular muro em Marechal Hermes para passar carona, ou então passar por dentro dos buracos. E Passar coisa e debaixo da tal. roleza, do Não ônibus. tinha jeito. enfim. E eu saía dali, estudava de manhã escola técnica, de tarde Senai, e à noite ia para o Senai do Maracanã, saía de triagem andando até o Maracanã. Que isso. Então era isso. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar de desenho, né? Uhum. E fiz vários cursos de desenho, Senai e tal, até que uma empresa botou um curso lá de tubulação, foi aí eu comecei a trabalhar na parte de mecânica, né? Fui até projetista, né? Quando foi seu primeiro emprego, então? Fui meu primeiro emprego, eu Emprego- entrei como desenhista projetista na Natron na época, era o nome da empresa. Que legal. E muitas pessoas muito legais, muitos engenheiros me ajudaram, muitas pessoas, as pessoas se ajudaram dentro da empresa, e o meu hábito de vida era Aham. assim, né, de acreditar nas pessoas e sempre ajudar e ser ajudado, né? E Isso me é muito ajudaram, importante. me ajudaram demais, me ajudaram Isso é muito demais, eu importante. fui, até que chegou em 80 eu fiz a faculdade na Castelo Branco de ciências, depois fiz 2 períodos, eu não fiz 4, mas 2 eu fiz de matemática. Até que meu irmão começou a trabalhar no Catar e falou, ó, troca, Aí você foi fazer faculdade. fiz faculdade. Faculdade de Educação De Física. Educação Física. Em Que foi quando- 83 eu mudei, 82, 83 eu mudei para Educação Que Física. eu sei que você trabalhou como preparador físico do seu irmão, não é isso? Foi, Se você- não, eu era, quando eu auxiliar trabalhei direto com ele, eu ou- trabalhei como auxiliar. Mas você foi preparador físico Comecei no Mesquita no com o Renê Mesquita. Simões. Ah, então foi isso que eu estou fazendo confusão. Foi com Com o o Renê Renê Simões, Simões, é. você fez ser preparador físico dele. Exato. E teu irmão, você foi ser auxiliar no Catar. É. Conta aí um pouco dessa experiência. Não, aí a gente começou. Bom, eu comecei com o Renê, né? E não era fácil. Não era fácil, não, porque a gente pensa, pô, trabalhou fora e tal, mas o salário não era isso. E você tinha que correr atrás e estar se superando todo dia. Porque eram muitas coisas, são muitas histórias, são muitas coisas que aconteciam. O meu time primeiro era um time de beduínos, vamos falar assim, era lá de dentro do Catar. Sim, sim. E era um time de negrada, boa. Negrada que corria atrás, jogava muito e atendia muito aquilo tudo que você propunha. Valdemar, vamos lá. Os preguicinha quer saber como é que o futebol chegou na tua vida, qual foi o primeiro clube que você trabalhou, e aí você falou assim, é isso que eu quero e agora não tem mais dúvida. É, exatamente. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Renê Simões no Mesquita, né? Ele me fez o convite, me deu a oportunidade. Professor Renê Simões. E eu com as minhas ideias de suburbano, do pouco que eu joguei de futebol e o que eu penso muito até hoje dentro do futebol, né? Então fui trabalhar com o Renê no Mesquita em 1985, nós passamos para a primeira divisão, né? O time foi ótimo, nós tínhamos um time muito bom, muito bom. Aí trabalhei em 76 no Mesquita, 85, 86 e 87.
Em 87 eu fui para a seleção brasileira com o René. Aí começamos a trabalhar com categoria de base. Base. E aí tu conhece aquela porção de jogadores maravilhosos, né? Tanto sub-17 como sub-19, sub-20, né? Sim. Vários jogadores espetaculares. E muitas histórias que a gente não deixava, não abria mão de levar. Sempre pensei, a rua tem que acompanhar o futebol. O cara tem que jogar bola antes de jogar futebol. E naquela época a gente tinha muita oportunidade disso, né? E eu criava muitas situações, entendeu? Você é um professor que eu tive o prazer de fazer até um curso, não sei se você lembra, e você foi um dos professores lá de treinadores. Na BTF. Na BTF. E Foi. eu tive esse prazer de você ser um dos nossos professores. Lá eu vi que você tem um trabalho muito didático, um trabalho muito fera de sempre trabalhando a parte mesmo de coordenação motora dos atletas. Pô, eu fiquei muito emocionado lá naquele dia. E Tinha, você... sim, tinha. Eu sempre gostei muito disso, que eu sempre tentei usar o brinquedo da rua dentro do futebol, entendeu? Não deixar de ter a ciência em paralelo, mas tudo eu tentava usar no futebol à rua. Tanto é que treinamentos, eu inventava treinamento, dava nome a treinamentos, entendeu? Que a gente tinha, por exemplo, tinha um nome de um treinamento, era fartlek, né? Então você tinha um fartlek de longa, de velocidade e tal. Só que eu coloquei bola dentro do fartlek, eu botei história dentro do fartlek, a gente combinava as histórias antes, que a gente fazia peça teatral, por exemplo, com a rapaziada. Aí... No dia seguinte, aquele tema que foi usado, que a gente fazia 2 grupos, era sempre competição, né? Entendi. Um grupo contra o outro. Quem ia interpretar melhor a situação de momento da política do Brasil, do futebol, da família de um dos jogadores e tal. E quem interpretasse melhor, fizesse o melhor trabalho, de roteiro, de tudo, era tudo maneirinho. Botando a competição dentro da... Eu pegava e levava isso de manhã como uma história no treinamento, ia contando história e as corridas, as condições de bola, os controles, tudo acontecia, né? Contando aquela história. E o grupo todo participava daquilo, entendeu? Da violência, por exemplo. Teve um dia, eu me lembro bem de violência, que até hoje, né, marca a gente aí a beça. Foi muito legal. Os caras tinham que participar daquilo tudo, né? Dando os piques, correndo, rolando, pulando, saltando, com bola, sem bola e tal. Era de muita criatividade, porque eu nunca gostei de estar repetindo coisas. Entendeu? Se bem que eu tenho coisas que eu acho que devem ser repetitivas no futebol, porque o erro de hoje, veja bem, Preguiça, o erro de hoje é o mesmo erro de lá de trás, do século passado. O erro do século XXI no futebol, para mim, é o mesmo erro. Tá? Se a gente pode dar um exemplo desse erro aí, para a gente poder entenderem? Você pega agora, né, a decisão do Flamengo aí nesse Mundial de Clubes? Você vê o zagueiro do Flamengo vai bater uma bola longa, o jogador da equipe adversária, ele vai sem querer ir, né? Porque é o que eu falo, você não quer ir, você tem que dar trabalho sempre para o adversário, de aproximar a marcação, de chegar, de diminuir e tal, e fazer o cara pensar. Facilitar. Você pode pegar, bota aí no vídeo, o cara bate a bola longa, o jogador vai e vira a cara para a bola, vira a bunda, que eu sempre falo, né? Uhum. E aí o cara consegue meter essa bola, mas se ele aproxima rápido, sem medo, entendeu? Aí, de repente, o cara poderia fazer o passe, mas não com tanta perfeição conforme conseguiu, né? Sim. Entendeu? Detalhe, esse detalhe, mas esse tipo de detalhe acontece muito em todos os jogos. Em todos os jogos, porque o jogador não está preparado para aquilo de uma posição, né, de se posicionar para cortar uma bola, se posicionar para conter um drible. Esse também é atacante, né? Porque às vezes o cara tem pressa, né? E hoje em dia também troca de responsabilidade, né? Sim. Eu não quero. Eu vejo muita coisa, não sei se a gente vai chegar nisso daí, mas são coisinhas que eu acho que o cara, eu tenho que te dar trabalho. Com certeza. Eu não posso facilitar para você, entendeu? Aí só que o cara é europeu, né?
Isso. E ele não tá, ele já está chegando no profissional, ou ele já deve estar numa transição, e ele não faz isso daí. Mas você pega jogos aí agora, qualquer jogo da Série A, jogo da B, jogo do mundo inteiro. Verdade. E isso aí eu botava em vídeo, na época que eu trabalhei como treinador, eu botava para os jogadores ver, ó, aqui, ó, dos nossos vídeos mesmo. Entendeu? O jogador tem medo de bola, não posso ter medo de bola. Verdade. Nem para atacar, nem para defender. É verdade Não mesmo. sei se dá para tu me entender. Não, já entendi. O Valber até falou uma vez conversando comigo, numa resenha, eu e ele, batendo papo, ele falou, Preguiça, jogar futebol hoje, eu jogaria hoje brincando, fácil. Preguiça, só ameaçar o zagueiro já vira a bunda pra mim. Vira. Porra, coisa, só ameaçar. Puta, imagina na época que eu ameaçava pra lá, ameaçava pra cá. Falei, puta, esquece, é verdade mesmo. É isso aí que você Porque falou, o se fala, erro cara, continua. que são coisas que eu acho que você tem que pensar. Mas você não acha que também esse trabalho na base não existe, né? Não existe. Não Mas eu tô existe. te falando que esse tipo de coisa, essa aproximação do cara, chegar no cara, uma coisa que eu coloco há muito tempo. Primeiro, as coisas são tendências, né? Não é Eu isso. posso te falar de coisas que eu fiz que obedecendo tendências. Mas eu falo, sempre coloquei isso. Por que é que a gente não tem uma prática de uma luta, né? Ou do folclore, se eu não sei se consideram luta, que no nosso caso seria capoeira, né? Uhum. O cara chegar, saber entrar em alguém, entendeu? De roubar uma bola com perfeição, É. entendeu? Porque marcar para mim é estar perto, roubar a bola é outra coisa, Sim, é uma diferença. entendeu? Marcar é estar perto, é posicionamento e tal. Agora, roubar a bola, o cara precisa saber, né? Então, eu saber entrar em você e roubar uma bola e fazer diminuir a tua velocidade, não deixar você ter uma grande velocidade com bola, né? Existem 3 velocidades para mim dentro do futebol, com bola, sem bola e da bola, entendeu? Então são muitas coisas. São poucos jogadores que sabem jogar sem a bola, essa é a grande Já verdade. tem isso. E depois também, eu já falei aqui, vou repetir. Primeiro você precisa jogar bola. Jogador precisa jogar bola e está proibido de jogar bola hoje. Tá? Depois você vai jogar futebol, porque jogar o futebol é formação do jogador. Tá? É o que eu enxergo. Tá? E aí são etapas que você tem que ir vencendo, inclusive isso. Coloca a luta, coloca a piscina, treinamento dentro d'água pra caramba que você pode fazer, mas cortaram muitas coisas de treinamento. Tá? E você não utiliza coisas que poderiam ser utilizadas. Quer dizer, também não sei não. Também não sabe. Mas pelo que eu vejo, né, É, o pouco que eu vejo de jogo de futebol, né, o pouco que eu vejo de jogo de futebol, cara, é muito desconhecimento do seu potencial, tá, da sua posição e do coletivo. Então, mas para isso, Valdemar, tem que ter um especialista nisso, né? Um exemplo, no seu caso, você trabalha muito esse lado aí, você inventa o treinamento, mas dentro da realidade. E deu certo com você. Todos Deu. esses trabalhos que você fez, você teve sucesso, tanto que você formou atletas aí que estão jogando hoje aí Formei, em cara, clubes grandes. formei, tentei até o que eu te falei com esse projeto mesmo, que eu estava tentando esse ano. Jogadores que eu tirei, falava com meu irmão, o cara é reserva. Mudar o cara de posição, o cara jogar. Usar o camarada repetidamente, que era o que o meu pai falava, você não chuta com a perna esquerda. Você precisa usar a tua perna esquerda. Entendeu? E você passar a usar a perna esquerda, que hoje é a parte que a perna que até brinco com França, da coordenação que você não tem, tô até esquecendo aqui, fui brincar, esqueci o nome. O Coordenação França mesmo foi um motora? jogador, hein? Coordenação motora? Que você não tem, a gente vai lembrar, corta isso Daqui aí, a por pouco a gente favor. faz, né? Mas aí, você utilizar a perna contrária, isso aí eu gasto tempo com os jogadores. Que eu falo que a partir do momento que a sua perna contrária, no meu caso a esquerda que meu pai falava, ela fica Que é boa, meu perna pai falava podre, né? isso. Meu pai falava isso, a partir do momento que a sua perna esquerda ficar boa, a tua direita vai estar espetacular. Entendeu? Entendi, E é isso aí então, pô, quarto zagueiro, como eu brigava para o cara trabalhar com a perna esquerda, mas eu trabalhei com o Fabiano Ela. Fabiano Ela tem que trabalhar a tua direita. Fabiano Ela, tu tem que fazer isso, aquilo e tal.
E eu sempre gostei muito de qualquer tipo de treinamento, mas eu gostava muito de treinamento de zagueiro. Mas voltando, fomos ao Mesquita, fomos à seleção brasileira, né? Trabalho espetacular, trabalho que eu adorava. Foi ali que eu comecei a colocar música no meu trabalho. Comecei a colocar música no trabalho também. Entendeu? Você implantou várias coisas no futebol, que legal. Eu não sei se fui eu, mas o que eu fiz, eu fiz. A música ali em 1987, aquecimento com música, entendeu? Eu tinha uma fita gravada que tinha o doutor Serafim do Flamengo, que era o doutor da seleção, era o médico da seleção, e ele adorava isso. O nosso ônibus, que chamavam de buceta, lá no Equador, no campeonato de sub-17, eu gravei uma fita em vários momentos, desde o aquecimento até o cara entrar no campo. Pô, só que a gente colocava lado isso... motivacional. Muito espetacular isso, cara. Que maneiro. A primeira vez que começou a tocar isso no hotel, nós estávamos... É que tu já entra logo, né? Tu já entra nós estávamos no hotel, eu botei essa fita no alto-falante lá do hotel, né? E tava a seleção paraguaia, a seleção argentina e uma outra seleção, tudo nesse mesmo hotel. E a seleção brasileira sentada. A hora que começou a tocar, que começava devagarinho, entendeu? Com músicas do Gonzaguinha, né? Começava devagarinho até entrar um samba rasgado, né? A escola de samba. E aí o nosso time ia assim. Já tá no clima, né? Aí, já tá no os clima caras sentados, a primeira noite da gente, quando nós chegamos pro jantar, os meninos sentados, eu botei aquilo, eles começaram, ué, dentro dos Andes, pô, cidade de Barra, lá no Equador, dentro dos Andes, então os moleques ficaram... Aí começaram a levantar, a brincar, começaram a dançar, a seleção dos caras parada olhando aquilo, e a nossa seleção não sossegava mais. E tinha um detalhe muito, muito, muito importante que a gente fazia na seleção. O jogador era obrigado a andar com uma bola de borracha debaixo do braço e uma bola de tênis na outra. Se você esquecesse essa bola, você tinha que voltar ao quarto, e nós sempre fizemos isso, eu e Renê, eu sempre fiz isso nos meus trabalhos, eu sempre tentei fazer isso, que não é para humilhar o jogador, mas é para criar aquele grau de responsabilidade dele, de participação, de grupo e de cobrança ao companheiro. Então, tanto o companheiro do quarto como o cara que esqueceu a bola, eles tinham que pagar 10, ir no quarto, pegar as bolas, e só depois disso que a gente ia jantar, almoçar, ia para a refeição. Isso é bacana. E sempre botava as músicas da gente. O Serafim adorava. O Serafim é uma pessoa super retraída, quieta na época, magrinho, né? Sim. Pô, ele ficava batucando no teto do ônibus, o ônibus ia pulando, você tinha pulando até que chama, chama o micro-ônibus de buceta, né? Será que essa geração de 2000 foi campeã lá com o Ronaldinho, que fez aquele lá, pegou o samba do Zeca Pagodinho? Eles pegaram então isso lá debaixo de vocês, então? Sabe? Não, mas aí já é uma outra época, né? Não, pegaram não eles, vieram, mas no começo de vocês. Vocês são a criação disso aí, então. É que o Brasil sempre usou esse aspecto da música, mas esse tipo de música, né, para você utilizar em aquecimento, transporte, entendeu? Mesmo no jantar da gente, era uma coisa muito descontraída. A gente não deixava que a gente falava, que foi uma coisa que eu aprendi com o Renê. Né? O Renê é muito educador, né? Renê, Zé Mário e Oswaldo Oliveira, eu trabalhei com 3 treinadores. Tive uma passagem com o Luiz Alberto, mas esses caras eu trabalhei muito tempo. Esses caras são fenomenais, cara. Cada ideia, cada responsabilidade, cada honestidade no trabalho. E o lado humano também, que se fala hoje, emocional e tal. Esses caras trabalharam, eu aprendi a trabalhar isso também, entendeu? Mas foi uma fase assim muito espetacular, que o jogador se abria contigo. Eu tenho história com o Leonardo aí, que é diretor executivo de clubes e tal, né? Leonardo lá da Tem seleção, história de particularidade dele quando ele moleque, entendeu? De outros jogadores, Assis, irmão do Ronaldinho, Bismarck, uma porção de jogadores. Coisas muito interessantes. E como eu escrevia bem, porque eu fui desenhista, projetista, então eu fazia cartazes. Então tinha coisas que tu falava importantes, tanto dentro de treino e tal, eu fazia cartaz e colava
E no ambiente da gente, que a gente fosse jantar, almoçar nos corredores do hotel da gente, né? Colocava isso, levava bandeira do Brasil imensa, colocava em tudo que era lugar e não deixava os caras pararem de jeito nenhum, não deixava. Muita bola de tênis nos corredores dos hotéis, tinha competição de embaixada, fute-tênis e cabeceio na parede, senta, levanta, era uma confusão danada. Que isso, que bacana. Tanto era que a última seleção no Mundial, os alemães ficavam filmando todo o treinamento da gente. Todo. Copiando o treinamento de vocês. Todo. Esse trabalho de coordenação que fazem hoje e tal. Eu tinha meus materiais que eu levava de Realengo, eu morava em Realengo, né? Uhum. Meus materiais, preguiça, era o seguinte: era pneu de bicicleta usada, velho, para você entrar nos países lá. Quando eu entrei Como é que você passa na Austrália, você com pneu velho, tubo velho, que se chama cano, né? Plásticos, que eram os bastões que eu utilizava. Você entrar com aquilo lá, os caras ficavam, pô, tinha que lavar, limpar aquilo tudo, era tudo velho. A seleção não tinha material, né? Que época, né? Você tinha que estar criando aquilo, porra. Entendeu? Nossa. E aí era assim, cara. Aí coisas naturais que a gente trabalha, que a gente faz e que se colocava e era muito aceito por jogadores. Tanto é que depois eu fui trabalhar também no profissional como treinador e colocando tudo. Mas aí a gente foi até a seleção. Da seleção nós fomos para o Bahia campeão de 88, fomos ser treinadores lá. Eu era preparador físico e treinador de goleiros. Não tinha treinador de goleiro no Bahia campeão de 88. Nossa. Mas na seleção nós já tínhamos o Jair Bragança, o Carlos Germano era o goleiro, o segundo goleiro era o Marcelo, né? Já era o Jair Bragança o treinador de goleiros, mas o Bahia não tinha. E hoje tem um treinador de goleiros muito famoso, Chiquinho, esqueço o nome dele, é muito famoso esse cara, e ele é treinador de goleiros altíssimo nível, muito bom. E aí foi pro Bahia, do Bahia que a gente foi pro mundo árabe. Sabe que eu fui treinador de goleiro, né? Também foi. Trabalhei com o Ernesto Paulo em Portugal, na Ilha da Madeira, de 2004. É mesmo? E aprendi olhando com o maior goleiro para mim, o maior treinador também, um dos maiores treinadores de goleiro, que foi o falecido Wendel. Na época que ele teve a passagem no Vasco lá. Sim. Inclusive o goleiro era o Carlos Germano. Carlos Germano. Ele treinava e eu ficava lá vendo e pegando a bola para ele. Aí eu aprendi bastante. Mas fala aí, pode... Era o goleiro, era ele. Aí nós fomos para o Catar. Depois do Bahia fomos para o Catar. Mas também no Bahia, eu me lembro bem, nós tivemos eram coisas muito legais. E como eu gostava de trabalhar assim, os zagueiros, os defensores e tal, na situação específica e individual, né? Eles sempre me deixaram à vontade. Com o Zé Mário, então, com todos. Aí tinha um jogador que era espetacular, tinha 19, 20 anos. Quando ele fazia um corte de uma bola, quando ele driblava, quando ele fazia um passe, alguma coisa e tal, ele olhava para o banco, ficava me cumprimentando, chamava-se João Marcelo. Foi o zagueiro campeão, novinho pelo Bahia, 88. Era Zé Carlos, Charles, Bobô. Pô, Bobô, lembro. Paulo Rodrigues, baita do volante. Zé Carlos, então, esse cara, né? A gente fica falando coisa, esse cara, esse cara jogaria fera, hoje... Fácil. Ei, caramba. Valdemar, me diz uma coisa aí. Essa pergunta é minha, curiosidade. Você, nessa passagem, você já rodou por muitos clubes aí, clubes brasileiros lá fora. Assim, qual a maior dificuldade que você teve com um atleta no mundo do futebol? Assim, uma dificuldade mesmo que você falou assim, cara, esse jogador vai me dar trabalho, esse jogador... Assim, alguma coisa assim parecida, uma história que você falou assim, não, mas isso aí eu vou tirar de letra, assim. A gente tinha coisas assim, mas eu nunca tive uma coisa assim, confrontasse muito, né? A gente tinha muita amizade, por exemplo, Edilson no futebol. Mas quando eu comecei a trabalhar, né, a imprensa do Flamengo ficava praticamente dentro do campo. E aquilo com o meu irmão me incomodava. E eu cheguei a falar com ele nem se lembra.
Cheguei a falar com ele, pô, a gente tinha que ter, hoje em dia, então, não se pode nem a imprensa ver treino, né? Na imprensa. Eu falei, pô, ele tinha que ter um espaço dele reservado para a gente poder, né? Sim. E eu acho que uma coisa que a imprensa deveria participar mais do futebol hoje, né? De ter um contato, porque o lado humano também vale a pena no trabalho treinador, imprensa, jogadores, imprensa, né? Para as pessoas não confundirem as coisas, porque hoje em dia tem muita confusão e erram muito, né? Mas aí eu achava isso. Uma das coisas que eu achava que deveria fazer, e isso eu ficava, pô, mas eu estava começando, né? Né, E os jogadores também, eu trabalhei com o Edilson, né? jogadores já com nome, né? É. E aí eu ficava assim, que eu via coisas e tal, mas que nada. Acabou que o Edilson foi quem ajudou muito em 2003, me ajudou demais, até porque a gente tinha uma amizade, e ele gostava dos trabalhos que eu fazia, porque desde que eu comecei a trabalhar com meu irmão no Fluminense, a gente pegava, eu falei, Valdinho, vamos pegar o time de júnior todo titular e vamos começar a trabalhar. Foi aí que apareceram vários jogadores, inclusive em reserva, que passaram a ser titular no júnior e depois enriqueceram muito, né? Sim. Tomaram outro rumo aí, foram para a Europa e tal, mas trabalhando esses caras, lapidando esses caras, entendeu? Então não tive, assim, problema. Meu maior problema que eu tinha, que era um problema que eu posso te falar, que isso seguiu a minha vida toda, porque eu te falei que eu trabalhei com pessoas muito honestas, muito sinceras dentro de empresa. Depois trabalhei com René Simões, Zé Mário e Oswaldo Oliveira. Então, sempre tive pessoas honestas e eu enxergava a coisa de um jeito. Que eu nunca seria traído dentro do futebol, que as pessoas não me tentariam me envolver de certa forma, tirar certas coisas de mim. Então, eu não tive empresário fixo, né? Eu não tive assessor de imprensa, eu não tive advogado, eu queria discutir meus contratos. Né? Tanto nas passagens mesmo do Flamengo, eu não tive contrato. Entendeu? Não teve contrato? Era coisa de boca. De boca? De boca. Até no meu retorno em 2006. Né? Em outros lugares eu tive contrato, mas as pessoas não prestavam, cara. A diretoria, eu sou da linha entre o profissionalismo que aconteceu, eu acho que muita coisa que aconteceu comigo, porque eu falei nos cursos de futebol que você participou, eu falava isso, entendeu? Eu tinha que entrar contra clubes na justiça, entendeu? Que não foram corretos com você. Para receber o que eles não pagavam. Entendi. Entendeu? Aí, com vários clubes. Então, meus maiores problemas foram esses. Agora, com o jogador, eu não posso te especificar uma coisa assim. Entendeu? Eu tive um craque de futebol para trabalhar. Um dos craques que eu trabalhei chamava-se Carlinhos Bala no Náutico. Quando eu vim da Jamaica em 2009. Né? E ninguém gostava do Carlinhos Bala. Ninguém se dava e ele era esses jogadores, tipo marrento e tal, papapá. Ele entrava com um cordão grosso que não era de ouro, não. Primeira vez, logo, eu já abracei o Carlinhos Bala, chamei o lado emocional, o lado humano e tal, hoje em dia, Entrou no psicológico dele. Abracei ele, pronto, tirou o cordão, amaciou a onda dele, né? Vários jogadores, os jogadores não gostavam dele. Não gostava, mas passaram a gostar, o time passou. Esse cara fez um gol contra o Cruzeiro, que ele falou, se fosse um fulano qualquer grande, né? Esse gol ia estourar aí pela imprensa, né? Ele fez um golaço, jogava muito esse cara, pequenininho, baixinho, né? Esse foi um caso assim, mas de abraçar o jogador, de chamar para você e tal, e conversar, não deixar de conversar com todos. Sim. Até o Preguicinha era meu jogador, e eu conversava com ele, conversava com qualquer um. Porque quando tu sabia trazer o jogador para você. Pois é, quando você levanta esse cara que não cai na prova, vamos falar assim, né? Quando você está levantando esse cara passa a fazer, criar um ambiente ainda maior dentro porque ele se sente valorizado. Verdade. E os jogadores, os grandes jogadores, né, dentro do elenco, ele vê, pô,
Imagine, se esse aí é tratado assim, imagine se eu não sou, mas com todo mundo. Verdade, Com todo verdade. mundo. Então não tinha dificuldade. Dificuldade eu tinha com a direção, sabe? E quando eu tinha dificuldade, eu ia na casa dos jogadores. Não foi só no Brasil, não. É mesmo? Fui lá dentro na comunidade, na Arábia Saudita, no Catar, atrás de jogadores, e me virar, conversar com família para trazer jogador para o treinamento. Muita coisa assim, entendeu? Então não tive, eu não posso me lembrar uma dificuldade. Me lembro, tive uma dificuldade com um jogador nesse Boa Vista, né? Boa Vista. Eu acho que eu nunca deveria ter ido para o Boa Vista, e fui. Mas cheguei lá, eles trabalhavam, tinha 2 diretorias, esse aqui tinha um grupo de jogadores, esse aqui tinha outro grupo de jogadores. Esse jogador aqui, esse grupo daqui tinha um jogador que, acho que ano passado ele foi, ou retrasado, ele foi artilheiro da Série B. E eu falo, não, rapaz, tem que ter calma e tal, porque foi assim, sempre foi assim, calma que eu vou ver, calma que eu vou arrumar, depois a gente manda embora, não manda embora e tal. Sim. E eu falava, eu tive um problema com esse jogador que achou que eu estava sacaneando ele, eu nunca sacaneei ninguém. E fui conversar com ele, ele levantou a voz, aí teve uma discussão, mas é coisa que acontece. Mas não me lembro nada extremo, não. Muito pelo contrário. Valdemar, como é que é trabalhar com o irmão? Ah, era legal pra caramba, cara. Primeiro que ele já era um cara de expressão, né? Mas a gente, por ter dormido junto, no mesmo quarto, a vida inteira e tal, e ver o teu irmão, né, brilhar, vamos dizer assim, conforme brilhava, e você ter a oportunidade de trabalhar com ele, aí eu me entregava muito ao trabalho, que era para não decepcionar de maneira nenhuma. Não deixava de maneira nenhuma, não podia decepcionar. Eu nunca quis decepcionar ninguém. Tinha muita cobrança? Não, porque ele sabia que eu ia correr atrás, que eu ia fazer o que tinha que ser feito, né? Todos os clubes. E o primeiro, então, que foi o Fluminense, que chegou no campeonato do Caixão, eu fui ser o treinador do Caixão, eu treinava jogadores reservas e os jogadores da base do Fluminense, do Júnior do Fluminense, né? Então eu treinava de manhã, eu era o primeiro a chegar, porque eu não queria pegar engarrafamento na serra, né, e tal. Eu já morava na freguesia, eu atravessava ali 6 horas da manhã, já estava atravessando, no máximo 6h30. Nessa época vocês treinavam em Xerém, né? Não? Treinava na Laranjeira. Na Laranjeira? Laranjeira. Xerém não era só... Xerém, a gente treinava na Laranjeira e eu ia para Xerém para ver a base. Pegar a base, entendeu? E às vezes ainda levar algum jogador que ele achasse que deveria levar para lá. Aí, e mesmo assim, os da base já treinavam aqui de manhã, e aí a gente ia para Xerém. Mas eu gostava de ir para Xerém, por quê? Porque indo para Xerém, a nutricionista iria. E o que acontecia? Ia melhorar a comida de toda a molecada da Conceição, todas as categorias, entendeu? Que legal. Não ia você já pensava lá na frente. Sempre pensei nos caras. O importante do futebol é o jogador. O jogador é que faz o resultado, o jogador é que faz tudo. O treinador, ele só conduz, entendeu? Ele só conduz e estimula, né? E faz com que os caras cresçam, né? Principalmente nessa fase assim de formação, de transição e tal. Então eu já levava para lá na maldade. Já na maldade. Que aí ia ter comida assim, lasanha e saladas, e o feijão já vinha mais incrementado, o arroz. Não era só aquele macarrão e tal. Não era um treinador, você era um pai, então. Porra, né? Molecada de infantil assim adorava, né? Chegou o pai. Adorava. Pois é, quantos jogadores não foram, pô? Quantos? Não foram poucos, não. Quantos não foram? Isso é gratificante, né, Valdemar? Quantos não foram? Você hoje encontra aí uns profissionais aí já que pararam, que passou por você, né? Encontro, eu te falei, esse ano eu tentei. É uma emoção, né? Esse ano eu tentei ainda desenvolver alguma coisa dentro do futebol, né? Que isso desde 2004 eu queria fazer o que fazem hoje, né? Que seria o personal, né? Eu queria começar a trabalhar, que eu tinha até hoje eu tenho uma expectativa grande, boa de trabalho para defensores, né?
E aí eu tentei esse ano voltar para isso e procurei vários deles. O encontro sempre foi muito legal, mas infelizmente não pude dar prosseguimento ao que eu estava pensando nesse projeto, né? De tentar, mesmo o cara que estivesse jogando, tentar ajudar e tal, mas aí não consegui não. Apesar de eu ter falado, e também nem às vezes eu consegui apresentar a minha ideia, né? Eu tentei encontrar, tentei telefonar, mas não conseguia não. Você dá um nome de um jogador que você teve participação na vida dessa pessoa, desse atleta, que ele chegou ao sucesso, que ele chegou a ser profissional bem sucedido e que você tem orgulho. Eu vou te contar duas historinhas legais. Você lembra do Andrezinho do Flamengo? Andrezinho. Andrezinho do Flamengo, a gente tinha jogadores da base que treinavam e tal, e aí nós já estávamos no final do campeonato de 2003, e aí os jogadores começavam, pô, viajar lá para Fortaleza, aqueles caras mais experientes, sabe como é que é, né? Aí, pô, não, dá dor aqui, dá uma dor ali, dá uma dor acolá e tal, pá. E aí eu cheguei pro Andrezinho, pro atacante, e falei, olha, que eu não lembro mais o nome do atacante, um branquinho. Aí eu falei, olha, quem vai jogar vai ser ele, Andrezinho. E o Andrezinho começou a chorar. O garoto foi pro treinamento e tal, o garoto torceu o joelho. Teve problema no ligamento cruzado anterior. Quem jogou? O Andrezinho. O Andrezinho entrou no Maracanã e ainda tinha um detalhe. A torcida do Flamengo não gostava da base do Flamengo. André Bahia, Henrique, Andrezinho, Getúlio Vargas, Ibson, quem mais, meu Deus? Alanzinho. Nossa. Tive participação boa com esse rapaz, muito boa, né? Mas o Andrezinho começou a chorar e tal, o cara foi pro treino, o cara torceu o joelho. torceu o ligamento, abriu, rompeu o ligamento. Quem jogou? Andrezinho. Andrezinho. Foi Arrebentou. jogar, entrou no Maracanã, primeiro gol do Flamengo, pumba, Andrezinho. Que isso. E eu tentava trabalhar ele demais, que ele era um cara de chapear demais, e eu tentava meter o peito do pé dele direto, ele pimba, 1-0. Que isso. Aí o Andrezinho foi embora. Tinha que ser. Foi embora. Nossa. O outro foi o Rodolfo do Fluminense. Rodolfo era um cara grandão e era reserva da lateral esquerda do Júnior César, do Juninho César no Fluminense. Sim. Como a gente pegava a base, fazia sempre treinamento, aquele treinamento profissional contra o Júnior e tal, papapá, e jogavam todos os jogadores da base e tal, entrou esse grandão lá no final do segundo tempo e tal, na lateral esquerda. Falei, pô, peraí. Fui lá nele, catei ele, falei, vem cá, meu irmão, quer treinar de zagueiro? Eu falei, pô, quero. Me ajuda. Eu falei, tá legal, vou te ajudar. Cheguei pro meu irmão e falei, ó, esse rapaz vai ficar com a gente direto agora. Reserva da lateral esquerda. O Rodolfo fez assim, ó. Que isso. Chegou uma hora que eu Olho clínico. Falei pro meu irmão, pode botar para jogar que ele já tá preparado. Já tá legal. Porque os treinos da gente, uma coisa que eu sempre obedeci. Os moleques entravam antes, né? No Fluminense nem tanto entravam antes. Entravam junto, treinavam. É aquele negócio, quem joga sai, né? Aí depois sai o banco. E quem não joga vai ficar até o final. Até 1h da tarde, meio-dia e meia, meio-dia, sol quente, né? E hoje eu faço muita cirurgia no rosto por causa de... Lá de trás do sol que você pegou. Sol e chuva, né? Eu não suporto boné, não suportava boné. Então esse cara foi um. Só que subiu anos depois, ele foi para a Rússia, e muitos anos depois eu encontrei com ele num shopping, numa chuvarada danada, onde minha mulher trabalhava, tinha um salão. Encontrei com ele numa mesa só com russos, né? Aí eu falei, pô, não, professor, eu falo russo. E ele chorou, começou a chorar. Pô, é verdade que mesmo. Emoção. Se ele um dia ouvir isso aí, ele vai ver. Ele chorou e tal, correu no carro, me deu camisa e tal, papapá. Isso é legal, né? Isso é muito... Foi um dos que eu procurei esse ano. Mas muitos deles, pô. O Getúlio Vargas não era nem para aparecer, porque quando eu entrei no Flamengo, eles queriam mandar todo mundo embora. O Diego, goleiro, o Getúlio Vargas, o treinador de goleiro, que eu falei, não vai mandar não. Ainda mais o Getúlio Vargas que eu conheci de 2013, e ele era base, pô, ele era patrimônio do clube. Falei, não vai mandar não, cara. Não mandou pode, nada, né? E tal. O Flamengo foi
disputou lá a Copa do Brasil de 2006. Que legal. Valdemar, já que você está falando do Flamengo, para a gente terminar aqui nosso bate-papo, que está muito gostoso, é muita história, pô, eu ficaria aqui 3 horas o dia todo com você. Essa pergunta é do Preguicinha, não é minha, é dele aqui. É o fofoqueiro? É o fofoqueiro. É o fofoqueiro, na verdade ele é curioso. Como ele é novo, ele é jovem, ele só ouviu falar hoje na internet. Como é que foi essa sua passagem no Flamengo, Valdemar? Qual delas? Eu tive 3 passagens três no Flamengo. passagens. A primeira... Em 2000 eu fui treinador da B, que era um projeto que o René queria montar no Flamengo, de passar a ideia do Flamengo para o Brasil. E a gente estava começando, né? E eu, com o Flamengo B, eu recebia jogadores que vinham de fora, jogadores que não estavam sendo utilizados, jogadores da transição e por aí afora. Então eu trabalhava o B, é um trabalho que eu mal comecei, tinha 2 meses, 3 meses, e o Goitacás veio. O Goitacás já tinha um trabalho de sociedade com o Flamengo, e aí o camarada veio contratar jogadores, botaram ele para ver o treino do B, ele falou, não quero jogador não, quero esse treinador aí. Aí o René falou, não, ele não vai, que a gente está começando um projeto e tal, mas aí depois eu fui obrigado a ir para lá, para o Goitacás. Sim. E no Goitacás, deixa eu te dar essa passagem, não sei se vai agradar, mas no Goitacás os campos eram horríveis, né? Bom Sucesso, qualquer um campo horrível, né? E aí eu perguntei aos jogadores, que eu fui assistir o jogo do Goitacás contra o Bom Sucesso, e tanto um time contra o outro, a bola passava de um lado para o outro. Ela nunca passava por dentro. Não precisava de meio do campo. É que nem jogo de veterano. Joga 5 contra 5 aqui, 5 contra 5 lá, um botando bola para lá e para cá. Eu falei, pô, a bola tem que passar no meio. Não, professor, o campo é muito ruim. Eu falei, é ruim, mas é esse campo que tu tem para jogar. A bola também era ruim, a pampa. Aí comecei a trabalhar diferente, cara. O Goitacás, que estava precisando de jogador, o Goitacás, coisa e tal, o Goitacás foi disputar a final do Campeonato Carioca da B. Que isso, que maneiro. Pois é. Professor, então foi isso. Demais. Foi isso. Então a primeira passagem foi essa, a segunda 2003. Foi eu substituir o meu irmão, né? Isso, tu que ele saiu. Como auxiliar do teu irmão. Aí eu já fui como auxiliar. Eu já tinha trabalhado em 2001, 2002, 2003. Foi Fluminense, São Paulo, Flamengo. Aí eu substituía ele, e em 2006 eu vim do Catar e fui, de repente eu ia para Estácio, para comandar o futebol da Estácio, mas de repente veio o Flamengo, porque os jogadores queriam, que ninguém dava certo no Flamengo, falou, vou chamar um cara, um maluco, para dar jeito nisso aí. Aí foi em 2006. 2006. Em 2002 foi aquela confusão. 2003. 2003. Teve aquela confusão que você assumiu, o Oswaldo saiu, você assumiu, a torcida, o diretor, deu aquele anunciaram lá. E depois você volta em 2006 e faz um puta de um trabalho. O Flamengo ia descer divisão no Carioca. Ia descer divisão Carioca, e você chega na final final da Copa do Brasil em 2006. E é demitido. Foi quando eu saí, exatamente. Eu saí ali, sempre isso, né? Os diretores acham que eles têm que fazer isso, tomar a decisão que eles têm que tomar, né? E tomaram a decisão por coisas que eu já vinha trabalhando, tentando fazer no Flamengo. Mas tu sabe muito bem que quando as coisas começam a aparecer, todo mundo quer ser pai da criança. Pai da criança, é verdade. Então, aí... Pai de filho feio ninguém quer, acharam melhor me mandar embora por causa de decisões que eu estava tomando dentro do Flamengo. Que era justamente de eu botar os garotos para jogar, né? E aquele cara o latino para vir... Hoje em dia está uma maravilha se trabalhar com futebol, né? E hoje em dia você pode colocar 9 jogadores para jogar, estrangeiros, né? E eu sempre pensei, o estrangeiro para vir para cá, ele tem que ser muito melhor do que a gente tem aqui. Porque eu sei formar, eu trabalho a formação, entendeu? Então tem que ser melhor, porque eu vou descobrir lá embaixo. Eu vou trabalhar. Porque trabalhar para mim em futebol era 24 horas, tá? Mesmo na hora que eu estivesse tomando minha cerveja, conversando com amigos, eu estaria trabalhando, eu estaria ouvindo pessoas. Isso é fundamental. Ouvir pessoas é a melhor coisa que tem, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Ninguém faz nada sozinho, ninguém segue sozinho, ninguém tem sucesso sozinho. A gente sempre precisa de pessoas. Me responde aqui, os preguicinha, para finalizar aqui. Como é que foi lidar com esse momento?
Que é um momento de superação, porque você não dormiu, né? Não, imagino não dormia. eu. Como é que foi? Você tá na final da Copa do Brasil e de repente você demitiu. Como é que você lidou? Como é que você... Porra, como é que foi isso? Lidar com isso. Eu já estava em casa, foi depois do jogo contra o Cruzeiro, do Mineirão, que eles queriam que eu levasse um jogador e eu não levava, porque tinha melhor, porra. Tinha melhor. E eu não gosto de jogadores com determinados hábitos, mal educados, eu não gostava. O cara tinha que ser grupo sempre, ou então ele tinha que jogar pra cacete pra fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. E eu não levei. Quem fez o gol do Flamengo contra o Cruzeiro, no Mineirão? Um garoto. Entendeu? Que você conhecia bem. Pois é, e aí no dia seguinte eu fui desafiado, eu falei pro camarada que tinha que falar, só que era jogador do clube lá, dos negócios deles e tal, que eu nunca me meti, nunca quis saber. Preguiça, você me conhece, sempre trabalhei pelo meu salário. Eu falava isso para os jogadores. Sempre trabalhei pelo meu salário, tá? Eu não quero nada diferente de ninguém. Me deu o meu salário. E o nego não pagava, né? Eu tinha que entrar na justiça, né? Aí fica difícil. Quantos lanches eu levei, alimentação para jogador, dentro do próprio clube, entendeu? Quantas coisas eu tive que fazer. E aí chega no final, numa situação dessa, que as pessoas não acreditavam no time do Flamengo, jogadores com uma situação física ruim, e tinha um negão que eu tinha que jogar, que era o Luiz Antônio, né? Que ele era do Morro do Alemão, tá? E ele jogava, e era o cara que fazia o trabalho de roubo de bola, roubava a bola que era uma beleza. Resolvia o problema. Roubava a bola que era uma beleza, entendeu? Mas ele não jogou na final, nas finais não jogou, não puseram ele para jogar, até porque o Renato Augusto voltou da cirurgia que ele havia feito. Sim. Mas esse garoto jogava, Vinícius Pacheco, todos tinham que jogar. E o Jonathan é outro também, que hoje sobrava. A gente tinha uma liderança muito forte do Fernandão, zagueiro, esse cara era um líder. Cada jogador, cada pecinha... Matéria-prima. Rara, é verdade. Você visse o Jonathan jogar conforme eu vi jogar, esse cara jogava. Então, os caras me abraçavam, porra. E eu sempre trabalhando tudo com eles, né? Sim. Sempre trabalhando tudo. Os caras cresceram demais, não queriam jogar no Flamengo, mas eu tive coisas muito mais importantes, muito mais maravilhosas do que isso. O meu melhor trabalho foi dentro da minha faculdade. O melhor trabalho que eu fiz foi uma aula que eu dei. Esse foi espetacular, que seria esse aspecto que você gosta, da superação. Entendeu? Foi maravilhoso esse trabalho que eu fiz dentro da faculdade. Porque eu era suburbano, eu trabalhava no aeroporto, eu andava de ônibus cheio, uma quantidade de coisas, eu juntei isso tudo dentro de um trabalho na escola, quando eu tentei conscientizar os professores de educação física, que era um estágio que eu fazia no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de cegos, um trabalho que eu tentava conscientizar os professores de educação física para trabalharem com cegos. E, inclusive, eu estava numa situação fazendo, eu e minha mulher, um encontro de casais, e um casal, o marido era um cego, que tocava violão, pessoa fantástica, aquilo tudo eu juntei dentro de um trabalho. Que bacana. Juntei tudo dentro de um trabalho. Foi o melhor trabalho meu, foi esse. Tá aí. Melhor trabalho. Você não tem ideia o que era isso. Tanto é que o professor me pediu para repetir várias vezes em várias turmas dentro da faculdade. Só que eu soltava bomba, né? Soltava uns cabeção de nego, tinha chuva, que era uma história. Eu adoro história, adoro contar história, adoro criar história. Então um garoto veio do Nordeste para ser criado, que as pessoas vêm do Nordeste, né, para se estabelecerem no Rio de Janeiro ou São Paulo, e o menino sofreu um acidente no trajeto e ele ficou cego. E aí então ele teve que viver e conviver com esse defeito dele, as tantas coisas no Rio de Janeiro. Que isso. Entendeu? Então eu trabalhava também no aeroporto, eu juntei isso tudo.
Não tem isso Juntou tudo. Aí tudo e fez uma o história. garoto teve que ir para boate, o garoto teve que ir para escola, e tudo com música, tá? Aham. E cada momentozinho dessa aula, né, a gente obedecendo os espaços de aula direitinho, aquecimento, papapá e tal. Levei o garoto para boate, levei para escola, levei para rua, levei para festa junina, foi aí que soltei as cabeças de negro dentro da escola. Tudo com música, com as caixas de som legalzinha e tal, papapá. Levei ele para o Maracanã para ver o gol do Zico, que ele não via, né? Que isso, Levei que para o Maracanã. legal. Tinha uma história, foi muito impressionante aquilo para mim, né? E dentro de um espaço assim, os alunos se espalhavam, todos com uma venda nos olhos, Imaginando. todo mundo cego. Cego. Minha turma toda cega. Todo mundo cego. Pô, entendeu? Que bacana, valeu. E aí Parabéns. fui botando isso, tinha que ver a chuva foi espetacular. Botei vários baldes d'água assim, e aí tava o professor, tava o Flávio, meu filho, que tu conhece, ele era pequenininho, outras pessoas que eu chamei, botei uns baldezinhos com água. Na hora da chuva, gol do Flamengo, gol do Zico, e tinha um amigo, o Ceguinho tinha um amigo que levava ele para as furadas. E levou ele para o Maracanã para o jogo do Flamengo. E vem o som do Jorge Cury, né, radiando o jogo e tal, isso em 1985. Aí, pá, saiu o gol do Flamengo, o Ceguinho não entendia nada. Todo mundo cego, ninguém entendia nada. Todo mundo com venda nos olhos, amarrado, né? Aí choveu no Maracanã. Quando choveu no Maracanã, a gente pegou os balde d'água e jogava em todo mundo. Cara, uma criatividade. Na hora dos cabeção de nego, a professora, a Vera Gissoni, veio na aula, na Castelo Branco. Ela veio correndo, vieram os coordenadores dela e tal. O professor, não vai para a aula, não. Eu nunca vi coisa igual. Que isso, que nunca bacana. vi coisa Parabéns, igual. Valdemar. Tive que apresentar essa aula, mas é toda Vamos uma voltar história. Pra falar isso aí. Toda uma história, né? Mas aí eu tive que apresentar em outras turmas, mas eu não podia usar a cabeça de negro. Com certeza. Valdemar, você e suas histórias. Não, bacana. mas aí tem mais história, né? Tem muita história. Beleza, Valdemar, vamos lá, para encerrar aqui o programa, a última pergunta, essa aí é em homenagem ao nosso amigo Bebeto Cantor, que ele pediu que eu falasse sobre isso no canal Porque Preciso, que ele me deu de presente, na verdade. O que se leva da vida é a vida que se leva. Qual o recado que você deixa aí para esses jovens aí que estão nesse caminho, tentando sair da dificuldade, Valdemar? Olha, Preguiça, não teve nenhum de nós que não saísse dessa dificuldade, tá? Eu nunca quis pensar que eu era assim escolhido para dar errado. E nem que eu teria que dar errado porque eu era de realengo, barro, pisando no barro, no chão e tal. Nada disso, para mim isso foi muita sorte. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Então eu encarava isso daí como, não era nem como um obstáculo, mas era alguma coisa que me impulsionava para frente, entendeu? De ver crianças e todo mundo participando do jeito que eu participava, mesmo dentro das escolas. Isso aí nunca vi nada que me puxasse para baixo. Muito pelo contrário, isso aí me incentivava, né? Passava por cima do medo, mas eu tinha sempre muita fé até hoje. Então, eu não estou trabalhando com futebol. Gostaria de estar trabalhando, né, em outras áreas, mas fé e sempre você me conhece bem, com felicidade, com alegria, entendeu? Superando isso tudo, nada disso, trem cheio, ônibus cheio, andar a pé, né? Não ter casaco para ir para uma escola, calção a gente tinha pouco, né? Tudo era muito pouco. Tinha comida porque meu pai se dedicava muito a isso. Mas o pouco que nós tínhamos era o bastante. Difícil, mas era honesto. Bastante, e era honesto. Então eu não encarei nunca isso como dificuldade. Triste, claro, algumas vezes eu fiquei. Isso é evidente, né? Mas eu sempre passei para frente. E para mim é sempre criar, inventar. É tanta coisa que eu tenho inventada, trabalhada, sabe? Então, não pense na dificuldade. Não pense que o obstáculo que você tem na tua vida é para te impulsionar, é para te jogar para frente.
Não pare nunca, creia muito. Se você, como trabalha em futebol e o meu nome, de repente, que as pessoas conhecem mais é no futebol, né? Treina. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se não vai bem, acha que o treinador não gosta, treine. Treine. Se você não tem um empresário também, né? Que muitos têm um empresário, tem muitas histórias dentro do futebol. Treina. Treina mais do que todo mundo. Treine mais do que todo mundo. Tem história de jogador meu, goleiro, que foi para a seleção brasileira, que pedia ao treinador de goleiros, vem cá, como é que é o treino desse rapaz? Aí assim, assado, ele falou, ele agarra 100, 200, 300 bolas por dia, chute de qualquer maneira. Ah, não, a gente não, então vai fazer. Foi para a seleção brasileira. Então treine, trabalhe, estude bastante e seja melhor do que você. Não queira ser melhor do que ninguém sem antes ser melhor do que você. Você sendo melhor do que você, aí sim você vai ser capaz, talvez, de superar alguém. Seja melhor do que você. Tá aí o recado do nosso treinador Valdemar Lemos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, galera. Dá um like lá no canal Porque Preguiça. Vai estar no YouTube segunda-feira às 18 horas. Compartilha com os amigos. É a história do homem aí, de sucesso e de superação. Preguicinha agradece aí a presença de vocês aí, o carinho de todos. Valdemar, mais uma vez, obrigado aí, meu querido, pelo respeito e o carinho e a amizade de sempre. Estou muito feliz aí com a sua presença e tenho certeza que os Preguicinha também. Tá bom, conhecer os Preguicinhas e muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigado você, amigo. Já joguei bola vôlei, já peguei onda no mar. Na vida eu caí, mas aprendi a levantar. Trabalhei demais, nunca foi sorte não. Eu venci na raça e sigo nessa missão. Porque preguiça aqui não tem vez. É superação que a gente quer de vez. História que inspira, que faz acreditar que todo problema dá pra superar. Entrevista artista, cantor